Fala pessoal, tudo bem? Caio falando aqui e de novo vou falar sobre fundos imobiliários aqui no canal e a pergunta hoje é direta e reta. Os FIIs estão baratos? Na minha visão sim, e eu vou explicar por quê. Mas antes a gente precisa de um pouco de contexto, né? Os fundos imobiliários, especialmente falando sobre tijolo agora, escritórios, galpões, shoppings, vivem um momento difícil, principalmente desde o ano passado. O IFIX, aí, que é o principal índice aí dos fundos imobiliários, caiu um pouco mais de 2% em 2021. Em 2022, que a gente viu essa alta aí do Ibovespa, principalmente em janeiro, o IFIX não acompanhou e tem algumas questões envolvidas, né? Principalmente desde o ano passado, a gente viu essa alta da Selic, a migração dos recursos aí da renda variável para a renda fixa e os fundos imobiliários sofrem um pouquinho disso. Tem toda a questão da crise econômica envolvendo as empresas que são locatárias aí desses fundos imobiliários que eu estou citando agora, desses setores, né? Então isso envolve também, a gente viu, por exemplo, no setor de lajes corporativas, que é o que eu vou me aprofundar já, a gente viu um aumento da vacância aí em níveis recordes em São Paulo nos últimos anos, e São Paulo a gente sabe que é um centro financeiro muito importante, centro corporativo muito importante para o país, né? Então esse aumento da vacância é claro que impacta o preço dos fundos imobiliários em geral. E outro ponto agora mais recente, né, é toda essa questão de eventualmente mudança tributária, que foi citado em meados do ano passado, agora a questão da CVM envolvendo a regra contábil da distribuição dos fundos imobiliários. Então a gente passa aí por algumas mudanças na indústria, ou eventuais mudanças na indústria, que estão impactando um pouquinho o preço. De qualquer forma, eu gostaria de ressaltar que a gente está com muito fundo imobiliário descontado em bolsa. Quando a gente olha, por exemplo, em métrica de valor patrimonial, agora falando especificamente dos fundos de lajes corporativas de novo, a gente observa aí descontos aí na casa de 20% até 30%. A gente até separou nesse gráfico aqui uma cesta aí de fundos de escritórios, no qual a gente observa o movimento desse desconto em relação ao valor patrimonial desde aí o pico em 2019, finalzinho de 2019. A gente saiu de um prêmio de 20% basicamente sobre a avaliação patrimonial dos ativos de cada fundo, para um desconto ali na casa de 20%. Então é muita coisa. É claro que, assim, no final de 2019 a gente vivia outro momento, era outros juros, eram outras circunstâncias econômicas, não tinha pandemia. De qualquer forma, a gente acha que esse tombo foi um pouco exagerado. Diante de todas as perspectivas econômicas que a gente vê hoje, mantendo aí padrões normais das nossas expectativas, envolvendo juros, envolvendo inflação, a gente observa aí um caminho interessante aí para os fundos imobiliários no preço atual. Hoje, minha posição é favorável, por exemplo, para uma compra gradual aí de fundos imobiliários em tijolos para a maioria das carteiras. Acho que é interessante a gente aproveitar essa oportunidade hoje. Me lembra um pouco, dado assim, as circunstâncias de comparação, a época pré-impeachment, ou aquela fase aí 2013 a 2015, que os fundos imobiliários passaram aí por um grande período de desconto, e após aí perspectivas econômicas mais favoráveis, a gente viu aí os fundos imobiliários com uma alta bem interessante, especialmente aqueles de tijolo. Então, nesses dois pontos aí, eu acho que vale a pena considerar tanto essa comparação histórica, quanto esse desconto exagerado que a gente viu hoje, possivelmente uma melhora nas perspectivas econômicas e até para o país, principalmente, né? E eu queria chamar a atenção também para uma questão mais de oferta e demanda no mercado de lajes corporativas, que envolve especialmente o nível de estoque das lajes em São Paulo. Por que eu digo isso? Nos últimos 3 anos, a gente observou aí uma elevação de estoque até considerável para o mercado em geral, especialmente ali na região da Chucri-Zaidan, por exemplo, alguma coisa na Paulista também, menor, é claro. E isso impacta um pouco o nível de oferta e, consequentemente, essa taxa de vacância dos fundos, ela tenderia a aumentar mesmo, além de toda a crise que veio nas empresas, essa questão do home office, que agora está virando modelo híbrido, o pessoal voltando a trabalhar, impactou na taxa de vacância dos fundos e, consequentemente, mesmo aqueles localizados em São Paulo, em boas regiões, sofreram um pouquinho nesse período. Agora, para 2022, a gente está vendo um nível de estoque, uma previsão de estoque bem menor do que nos últimos anos. A gente está falando aí para São Paulo, nas regiões clássicas, aí um aumento de 1,5%, 1,3% para ser mais exato. Então, é um nível pouco significativo. E nesse sentido, com a entrada de menos competição aí para as áreas vagas e com uma possível restabilização de algumas empresas, né, a volta das pessoas do escritório, a gente está de olho nesse possível aumento de ocupação e até, eventualmente,
do aumento do valor das locações em determinadas regiões, né? Especialmente nas regiões premium de São Paulo, Itaim Bibi, Vila Olímpia, até um pouco da Paulista também. Então a gente gosta um pouco desse setor hoje, tanto em nível de desconto quanto em nível aí de níveis operacionais, né? A gente acha que os fundos vão melhorar, especialmente aqueles com boas gestões, né? E eu trouxe aí 2 fundos para a gente trabalhar nesse setor. Uma opção um pouco mais conservadora, vamos dizer assim, um fundo de mais qualidade, que é o VBI Prime Properties, o PVBI 11. Bom, a gente está falando aqui de um portfólio 100% A+, AAA, como a gente fala aqui, super bem locado, quase 100% de ocupação. A gente está falando aí talvez o melhor portfólio de lajes do mercado, vacância quase zerada, o desconto patrimonial está mais ou menos na casa de 10% e um yield próximo aí de 8%, que a gente considera interessante. Lembrando que a gente tem correção da inflação nesses aluguéis do fundo, né? E um fundo bem tocado, com bons inquilinos, bons imóveis, tradicionalmente agrega bastante nessa correção, consegue até um leasing spread em cima disso. Então eu acho bem interessante esse fundo para quem quer se expor ao setor de uma forma um pouco mais moderada. A outra indicação, aí entra um portfólio um pouquinho mais arrojado, um fundo que tem também um pouquinho menos de liquidez, o volume negociado é um pouco menor, então tem que tomar cuidado com isso. Mas é um case que eu gosto muito, que eu acho que avançou bastante e que tem uma oportunidade interessante hoje em bolsa, que é o Autonomy, Edifícios Corporativos. É AIEC 11, AIEC 11. Que é um fundo aí da nossa carteira tática aqui do Renda Imobiliária. Eu gosto bastante, é um portfólio mais concentrado. São 2 ativos, um em São Paulo, um no Rio de Janeiro, classe A também. Contratos atípicos com inquilinos, então você tem uma proteção ali até pelo menos 2025 nesses contratos, o fundo está 100% locado por eles, mas tem tiveram algumas questões judiciais aí com alguns desses inquilinos que proporcionaram uma queda na cotação do fundo desde o início, ali em 2020. Então o fundo hoje negocia com um desconto de 25% em relação ao patrimonial, acabou de ter uma decisão favorável de arbitragem recentemente em relação ao principal locatário, aqui um locatário de São Paulo, e tem vários proventos acumulados por conta disso, vai entregar aí, eu acredito que num curtíssimo prazo, falando coisa de março assim, tem também uma elevação de aluguel aí prevista aí para o curto prazo. Então eu gosto bastante desse case. Hoje ele está pagando um yield de 10%, que tende a aumentar se o preço aí da cota se estabilizar, né? Tende a aumentar bem próximo, então acho que assim, é uma oportunidade para quem não conhece, dar uma olhada mais no fundo, entrar no gerencial ou entrar aqui nos conteúdos da Empíricos relacionados ao fundo que você vai observar. Acho que é um case bem interessante, tá com para mim uma simetria bem legal e tá entre as nossas principais recomendações aí para uma carteira um pouquinho mais arrojada. Ok, pessoal? Acho que esses são os 2 cases, tentei falar aqui um pouco mais sobre o mercado, é claro que a gente tenta trazer os principais pontos, sempre falta alguma coisa, e se estiver faltando aí alguma coisa, ficou alguma dúvida, tem alguma sugestão, só escrever aqui embaixo no canal, os comentários, qualquer coisa a gente sempre está dando uma olhada para o próximo vídeo, ok? Um abraço e até a próxima!